Fala conectados, hoje vamos trazer a história do craque Nenê, mas antes deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, também deixe o nome de um jogador que você quer saber da história dele. Anderson Luiz de Carvalho, mais conhecido como Nenê, é um futebolista brasileiro que atua como meio-campista. Atualmente, joga pelo Vasco da Gama. Revelado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí, no ano de 1999, só em 2000 fez sua estreia, aos 18 anos, entrou no segundo tempo e marcou 2 gols, a partir de então foi titular absoluto da equipe. Com boas partidas no ano de 2001, Nenê conquistou o Campeonato Paulista, Série A2 e o Campeonato Brasileiro, Série C. No Paulista de Jundiaí, Nenê atuou em 32 jogos e marcou 26 gols. Chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou por empréstimo. Fez uma boa temporada com 25 jogos e 8 gols, mas em um impasse entre o Paulista de Jundiaí, seu clube de origem, e o Palmeiras, Nenê acabou sendo prejudicado pelas negociações, não permanecendo no Verdão para o ano seguinte. Foi contratado pelo Santos no dia 28 de janeiro de 2003. Pelo clube santista, destacou-se no Campeonato Brasileiro, em uma equipe que possuía craques como Alex, Robinho, Diego, Elano e Ricardo Oliveira. Foi vice-campeão da Copa Libertadores e também do Brasileirão daquele ano. No clube santista, Nenê fez 37 partidas e marcou 11 gols. No final do ano, foi contratado pelo Mallorca. Depois de uma boa temporada no Mallorca, Nenê era cobiçado por clubes maiores na Europa. Porém, ao invés de disputar posição com craques consagrados ou mesmo amargar o banco de reservas, Nenê decidiu aceitar o desafio de ser a estrela da companhia na equipe do Alavés em 2005. Ajudou o clube a conseguir o acesso à primeira divisão da Espanha, mas na temporada seguinte o meia não conseguiu evitar um novo rebaixamento e decidiu não continuar no clube. Pelo Alavés, Nenê disputou 78 jogos e marcou 21 gols, sendo o principal jogador da equipe em todo o período em que lá passou. Em julho de 2006, após ser especulado no Sevilha, Nenê foi para o Celta de Vigo. Fez uma boa temporada e conquistou os seus primeiros títulos fora do Brasil, a Copa da Galícia de 2007, na qual fez 2 gols no final, e o Troféu Cidade de Vigo, títulos não muito expressivos. No Celta de Vigo, Nenê fez 45 partidas e marcou 9 gols, sendo também o principal jogador da equipe. Após mais uma boa temporada na Espanha, seu destino em 2007 foi a França, sendo contratado pelo Mônaco no dia 22 de agosto, sendo o jogador com mais assistências na Ligue 1 e o principal de sua equipe na temporada. Nenê entrou em conflito com o mesmo responsável pela sua vinda ao clube, o também brasileiro Ricardo Gomes. Assim, Nenê acabou sendo emprestado ao Espanhol no ano seguinte. Foi anunciado pelo Espanhol no dia 1º de setembro de 2008. Pelo clube catalão, Nenê fez uma temporada mediana, marcando apenas 4 gols, sendo um deles contra o Atlético de Madrid em pleno Vicente Calderón lotado. Ao final do seu contrato de empréstimo, retornou para o Mônaco. Com a impossibilidade do clube da Catalunha de comprar seu passe, Nenê retornou para a França em 2009, onde disputou a temporada 2009-10. Dessa vez, destacou-se ainda mais, disputando a artilharia durante todo o campeonato francês e levando seu time à final da Copa da França, onde foi vice-campeão, perdendo a final para o Paris Saint-Germain. Nenê foi o artilheiro da equipe no ano com 15 gols e o líder de assistências com 7 passes para gols. No dia 11 de julho de 2010, o meia foi adquirido pelo Paris Saint-Germain por 5,5 milhões de euros. Disputou um título logo no início da temporada, a Supercopa da França, mas perdeu nos pênaltis para o Olympique de Marseille. No mesmo ano, chegou à final da Copa da França, onde novamente foi vice-campeão, perdendo para o Lille. Em janeiro de 2011, Nenê foi eleito o melhor jogador do campeonato francês pela revista France Football, e também o melhor jogador da temporada do PSG, escolhido pela torcida. Ganhando também o prêmio de melhor jogador estrangeiro da França, o jogador terminou a temporada como artilheiro do time com 20 gols. A temporada seguinte, o meia foi vice-campeão francês e indicado novamente ao prêmio de melhor jogador do campeonato francês, perdendo para o belga Eden Hazard. Foi eleito novamente o melhor jogador do clube na temporada e foi o artilheiro da equipe na temporada com 27 gols, além de ser também artilheiro do campeonato francês, ao lado de Olivier Giroud, com 21 gols marcados. Na temporada 2012-2013 foi campeão francês pelo clube parisiense. Em dezembro de 2012, com a chegada de diversos craques renomados na Europa, Nenê perdeu espaço no time titular. Machucado,
foi flagrado patinando no gelo. Após esses problemas, comunicou ao Paris Saint-Germain que pretendia deixar o clube já na virada do ano. Com um contrato até julho de 2013, Néné já poderia assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. Ainda em 2012, com o interesse de diversas equipes brasileiras e europeias como Milan, Néné reiterou seu fim de ciclo em Paris, onde, mesmo sendo ídolo da torcida, perdeu espaço no time titular. Para mudar de clube, o jogador não teve seu contrato renovado. A imprensa brasileira especulava seu acerto com o Santos ou Flamengo. Porém, no dia 13 de janeiro de 2013, Néné acertou com o Al Gharafa, do Catar. O meio-campista recebeu a camisa de número 10 e estreou no dia 22 de janeiro, na vitória por 3-1 sobre o Al Kharitiate, time do zagueiro brasileiro Domingos. Neste jogo, Néné deu uma assistência de calcanhar para Diego Tardelli marcar um dos gols. Já no dia 19 de março, Néné foi expulso na derrota de 2-1 para o Al Arabi. O meia brasileiro deu um soco em Houssine Charge, sendo expulso aos 49 minutos do segundo tempo. Ao todo, Néné marcou 22 gols e deu 4 assistências pelo clube catariano. Em agosto de 2015, Eurico Miranda confirmou a contratação de Néné por 2 anos. Vestindo a camisa 10, Néné logo ganhou espaço no time quando o Vasco iniciou a reação no Brasileiro, que em 23 rodadas estava com apenas 13 pontos. Néné marcou gols importantes contra Atlético Mineiro, Flamengo, Avaí, São Paulo e Palmeiras, sendo insuficiente, pois na última rodada do Brasileiro, o Vasco teve um confronto direto contra o Coritiba na briga contra o descenso. A partida terminou em 0-0. E com esse resultado, além do próprio Vasco, Avaí, Goiás e Joinville foram rebaixados para a Série B, amargando mais um rebaixamento em sua carreira. Os outros foram com o Palmeiras em 2002 e com o Alavés em 2006. A reação vascaína foi de 14 partidas, com 7 vitórias, 6 empates e uma única derrota, justamente contra o Fluminense, que não vencia o time vascaíno desde 2012. Néné fez 20 jogos pelo Brasileirão e marcou 9 gols, sendo eleito o craque da galera no prêmio Craque do Brasileirão. Após se destacar no Brasileirão pelo Vasco, começaram a surgir propostas de alguns clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras e Atlético Mineiro. Em janeiro de 2016, Néné renovou o contrato com o Vasco até dezembro de 2018. Seu bom desempenho desde que chegou a São Januário já colocou Néné como um dos melhores jogadores vascaínos dos últimos 12 anos. Na 8ª rodada, marcou um lindo gol por cobertura, o segundo da vitória vascaína sobre o Bom Sucesso por 3-1. Com mais uma vitória, o Vasco encerrou a primeira fase de forma invicta e como a melhor equipe de seu grupo no Campeonato Carioca. O campeonato seguiu, Néné continuou se destacando e ajudou o Vasco a conquistar o título estadual de forma invicta, pela 6ª vez em sua história, se tornando assim o maior campeão invicto da competição. No fim da competição, Néné entrou para a seleção do torneio como o melhor meio-campo e ainda foi eleito o melhor jogador do torneio. Em 14 de maio de 2016, Néné marcou seu primeiro hat-trick pelo Vasco da Gama, diante do Sampaio Correia, em partida válida pela primeira rodada da Série B, quando o Cruz Maltino goleou a equipe maranhense por 4-0 fora de casa. Após um avassalador início de Série B de 2016, na qual Néné marcou 10 gols nas 19 primeiras rodadas, o meia acabou caindo de rendimento, junto com toda a equipe vascaína, tendo anotado apenas 2 tentos no retorno. Apesar disso, e de uma boa proposta do Atlético Mineiro, Néné ressaltou que queria permanecer no Vasco. Em 2017, após seguidas mais atuações, seu rendimento caiu bastante no decorrer do Campeonato Brasileiro. Ainda no comando do treinador Milton Mendes, Néné não escondeu sua insatisfação com o banco de reservas, nem sequer entrando em algumas partidas, e teve sua saída sondada, mas nenhuma negociação foi concretizada. Com a demissão do treinador, Néné voltou a ser titular e foi muito importante no jogo contra o Fluminense, válido pela 22ª rodada, quando o Vasco ganhou por 1-0, sendo ele protagonista em campo, com uma bela atuação, dribles e quase um gol de calcanhar. No dia 26 de janeiro de 2018, os jornais ESPN Brasil e o All Sport confirmaram a contratação de Néné pelo São Paulo. Em 29 de janeiro, foi anunciado de forma oficial, assinando o contrato por 2 temporadas. Fez sua estreia em 3 de fevereiro, na vitória por 2-0 sobre o Botafogo de São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Na rodada seguinte, contra o Bragantino, marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, após converter um pênalti sofrido pelo próprio, na vitória por 1-0. Em 9 de junho, fez
fez o único gol do São Paulo na vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, quebrando um tabu de nunca ter vencido o Atlético na Arena em 36 anos. Em 12 de julho de 2019, acertou sua rescisão de contrato com o São Paulo. Após rescindir com o São Paulo, assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2020, renovando depois até o final de 2021. Melhor meia e vice-campeão do Campeonato Carioca de 2020, Nenê, aos 39 anos, sagrou-se um dos artilheiros da Copa do Brasil de 2020, com 6 gols, tornando-se o jogador mais velho a atingir esse feito, colaborando na campanha que levou o Fluminense à Copa Libertadores da América de 2021. Nessa edição da Copa do Brasil, marcou um hat-trick contra o Figueirense. Em 17 de junho, Nenê completou 100 jogos pela Fluminense na vitória por 1-0 sobre o Santos, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo inclusive o autor do gol da vitória na partida. Já no dia 13 de julho, marcou o gol na vitória de 2-0 sobre o Cerro Porteño, no estádio General Pablo Rojas, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, atingindo a marca histórica, se tornando o mais velho a marcar no mata-mata da competição continental. Após perder espaço no time titular com Roger Machado e não conseguir recuperá-lo com o seu substituto Marcão, no decorrer da temporada de 2021, Nenê rescindiu seu contrato amigavelmente com o Fluminense em 14 de setembro. Ao todo atuou em 118 jogos pelo clube e fez 28 gols. Após rescindir com o Fluminense, acertou seu retorno ao Vasco da Gama, assinando até o fim de 2022. Fez sua reestreia pelo Vasco em 16 de setembro, no empate de 1-1 com o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, tendo a sua atuação elogiada pelo técnico que também estava estreando, Fernando Diniz. Fez seu primeiro gol pós-retorno ao Vasco em 19 de setembro, no empate de 1-1 com o Cruzeiro em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nenê chamou atenção após chorar em uma entrevista depois do Vasco perder de 4-0 para o Botafogo em um clássico em São Januário. No dia 24 de maio de 2022, em cerimônia na Câmara Municipal, Nenê recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, aprovado pelo vereador Felipe Michel, do Partido Progressista. Em 6 de novembro de 2022, Nenê marcou o gol do acesso do Vasco, na partida contra o Ituano, que ficou conhecido como a Batalha de Itu. Em 2021, Nenê chorou em uma partida contra o Botafogo que determinou a permanência do Vasco na Série B. Nenê desabafou dizendo que só sairia do Vasco após subir com o clube. Sendo assim, cumprindo sua promessa de colocar o Vasco na Série A, ganhou os seguintes títulos: pelo Paulista, Copa Paulista de 1999, Campeonato Paulista, Série A2 de 2001, Campeonato Brasileiro, Série C, 2001, pelo Celta de Vigo a Copa da Galícia de 2007 e Troféu Cidade de Vigo de 2007, pelo Paris Saint-Germain Innsbruck Cup de 2011 e o Campeonato Francês de 2012, pelo Vasco da Gama Taça Guanabara de 2016, Campeonato Carioca de 2016 e Taça Rio de 2017, pelo Fluminense a Taça Rio de 2020, ganhou os prêmios individuais. No Paris Saint-Germain, melhor jogador do Campeonato Francês, 2010 e 2011, France Football. Melhor jogador estrangeiro do Campeonato Francês, 2010 e 2011, Seleção do Campeonato Francês, melhor atacante 2010 e 2011, 2011 e 2012. Jogador do mês do Campeonato Francês, dezembro de 2010, outubro de 2011, janeiro de 2012 e fevereiro de 2012. Jogador da temporada do PSG, 2010 e 2011, 2011 e 2012. Jogador brasileiro com mais gols na Europa, 2010 e 2011, 20 gols, e 2011 e 2012, 27 gols. No Vasco da Gama, Prêmio Craque do Brasileirão, 2015, Craque da Galera. Drible mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2015, é gol. Seleção do Campeonato Carioca, 2016. Melhor meia do Campeonato Carioca, 2016. Melhor jogador do Campeonato Carioca, 2016. Seleção do Campeonato Brasileiro, Série B, 2016. Seleção das estatísticas do Campeonato Carioca, lance, 2017. Seleção do Campeonato Carioca, 2022, melhor meia. Seleção do Campeonato Brasileiro, Série B, 2022. No São Paulo, Seleção do Campeonato Brasileiro, 2018, primeiro turno. No Fluminense, Seleção do Campeonato Carioca, 2020. Melhor meia do Campeonato Carioca, 2020. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho,
para vídeos diários sobre o futebol mundial. Conexão Fute e você, sempre conectados.